Uma nova pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas e encomendada pelo Partido Liberal, PL, revelou dados surpreendentes sobre o cenário político brasileiro para as eleições presidenciais de 2026. Os resultados indicam que tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto sua esposa, Michele Bolsonaro, aparecem à frente do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva em eventuais disputas de segundo turno. Essa revelação reflete não apenas o crescimento da oposição, mas também um desgaste significativo do governo Lula, que enfrenta dificuldades em consolidar sua base eleitoral e manter sua popularidade em alta. O descontentamento da população com a atual gestão, aliado a problemas econômicos e políticos, está abrindo espaço para que a direita continue fortalecendo sua posição. Segundo os números divulgados, Jair Bolsonaro aparece com 45,1% das intenções de voto, contra 40,2% de Lula. Já Michele Bolsonaro, que vem sendo apontada como uma alternativa forte dentro da direita, surge com 42,9% das intenções de voto, superando Lula, que aparece com 40,5%. Esses números indicam que, mesmo fora do cargo, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda mantém grande influência política e sua inelegibilidade até 2030 não impediu o crescimento do bolsonarismo no Brasil. Além disso, a presença de Michele Bolsonaro como um nome competitivo reforça a ideia de que o movimento conservador brasileiro não se limita à figura de Bolsonaro, mas sim a um projeto político consolidado entre seus apoiadores. Diante desse cenário, Jair Bolsonaro não perdeu a oportunidade de comentar os resultados da pesquisa e fez declarações diretas sobre a situação de Lula. Durante um almoço com políticos da oposição, o ex-presidente afirmou: "A pesquisa, hoje, já me dá 5% à frente do 9 dedos, inclusive a dona Michele na frente dele. É sinal que ele está derretendo, é um incompetente." Essa declaração reflete o tom de enfrentamento adotado pelo ex-presidente e seus aliados, que veem a queda de popularidade de Lula como uma oportunidade para consolidar ainda mais a força da oposição e construir uma candidatura forte para 2026. A queda da popularidade de Lula e o crescimento da oposição. Desde que assumiu seu terceiro mandato, o governo Lula tem enfrentado grande dificuldade para consolidar apoio entre os eleitores. A comparação com seus governos anteriores é inevitável, e muitos brasileiros percebem que a situação do país não melhorou como esperado. Diferente dos seus primeiros mandatos, nos quais contou com um cenário econômico favorável e políticas sociais que garantiram sua popularidade, desta vez Lula enfrenta um contexto mais desafiador, onde a economia não apresenta o crescimento necessário e a população sente os efeitos da inflação e do custo de vida elevado. Mesmo com o desemprego em queda, os brasileiros não percebem melhoras significativas no poder de compra. O preço dos alimentos continua alto, os combustíveis sofrem variações constantes e as incertezas econômicas afetam diretamente a confiança da população no governo. Além disso, há um desgaste natural do petismo, que há anos enfrenta críticas relacionadas à corrupção, má gestão e alianças políticas controversas. A oposição tem utilizado esse histórico para reforçar a narrativa de que o Partido dos Trabalhadores já não representa uma solução confiável para os problemas do país. Outro fator que contribui para a perda de popularidade de Lula é a dificuldade de comunicação do governo. Diferente da oposição, que usa amplamente as redes sociais para dialogar diretamente com a população, o governo petista ainda adota uma abordagem mais tradicional, o que dificulta o alcance de suas mensagens e a conquista de novos eleitores. Com esses desafios, fica evidente que Lula terá que trabalhar muito para reverter esse cenário, pois sua base eleitoral está se fragmentando e a oposição está crescendo. A inelegibilidade de Bolsonaro e o futuro da direita. Apesar dos números positivos para Jair Bolsonaro, sua situação política segue incerta devido à sua inelegibilidade até 2030. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinou que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao realizar uma reunião com embaixadores em julho de 2022, na qual questionou, sem provas, a integridade do sistema eleitoral brasileiro. Essa decisão o impede, até o momento, de disputar qualquer cargo eletivo. No entanto, Bolsonaro continua sendo uma das principais lideranças da direita brasileira, e seus aliados buscam maneiras de manter sua influência no cenário político, mesmo sem sua candidatura direta. Diante disso,
Michele Bolsonaro tem sido cada vez mais citada como uma possível candidata da oposição para 2026. A ex-primeira-dama possui forte apelo entre o eleitorado conservador, principalmente no segmento evangélico, que representa uma parcela significativa da população brasileira. Além disso, sua imagem pública é bem aceita e menos polarizadora do que a de seu marido, o que poderia facilitar sua aceitação entre eleitores mais moderados. Caso Bolsonaro não consiga reverter sua inelegibilidade, a candidatura de Michele Bolsonaro pode se tornar a principal alternativa da direita. Se isso acontecer, Lula enfrentará uma das eleições mais difíceis de sua carreira, pois enfrentaria um nome com forte apelo popular e grande apoio da base bolsonarista. O que esperar para as eleições de 2026? A pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas revelou uma grande mudança no cenário político nacional e mostrou que Lula não terá vida fácil para buscar a reeleição. O crescimento da oposição e o enfraquecimento do governo indicam que as eleições de 2026 serão uma das mais acirradas da história recente do Brasil. Se em 2022 Lula venceu Bolsonaro por uma margem apertada, agora ele terá que enfrentar uma forte oposição que já está se articulando para retomar o poder. Ainda há muitas incertezas sobre o futuro político do Brasil, e algumas perguntas permanecem sem resposta. Jair Bolsonaro conseguirá reverter sua inelegibilidade e disputar a presidência novamente? Michele Bolsonaro será a candidata da direita em 2026? Lula conseguirá recuperar sua popularidade e manter o apoio do eleitorado? O que fica claro é que o Brasil não vive mais um cenário político previsível, e as próximas eleições podem marcar uma grande reviravolta no poder. Diante desse panorama, fica a pergunta: Lula conseguirá manter sua popularidade e garantir a reeleição, ou a oposição está cada vez mais próxima de retomar o comando do país? Deixe sua opinião nos comentários e participe do debate. Se você quer continuar acompanhando os desdobramentos da política brasileira, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Ajude a espalhar essa informação. Curta e compartilhe este vídeo com seus amigos.